Então vamos lá, gente, para a terceira e última parte da nossa aula dessa semana sobre divisores. Seguindo a mesma lógica, agora eu quero determinar os divisores do 100. Nesse momento a gente vai fazer o seguinte, nós vamos de novo para a multiplicação. Vamos pensar em dois números que multiplicados dá 100, todas as possibilidades, certo? Então, a primeira delas é sempre 1 vezes ele mesmo, né? Vezes o número que eu estou buscando os divisores. 1 vezes 100. Não é 1 vezes ele mesmo, né? É 1 vezes 100. 1 vezes 100 é 100. Outros dois números multiplicados dá 100. 2 vezes 50. Vocês concordam com isso? 2 vezes 50 é igual a 100. Muito bem. Até aqui nós temos 4 divisores. Temos o 1, o 100, o 2 e o 50. Mais 4 vezes 25. 4 vezes 25 é igual a 100. Então, aqui encontramos mais dois divisores. Que outra possibilidade nós teríamos aqui que resulta em 100? Outros dois números que multiplicados resultam em 100. 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a 100. Muito bem. Mais algum? 5 vezes 20. 5 vezes 20. 5 vezes 20 igual a 100. Agora, esgotou as nossas possibilidades, né? Não existe mais nenhum outro número que multiplicado resulta no 100. São esses. Logo, a gente consegue, então, já perceber que, neste caso, os divisores do 100 são em maior número. Nós temos aqui todos esses fatores resultam nos divisores do 100. Então, vamos agora somente organizar esses divisores em ordem crescente. O primeiro deles é o 1, depois o 2, em seguida vem o 4, depois o 5, depois o 10, depois o 20, depois o 50, o 25, desculpa, depois o 50 e por último só poderia ser ele mesmo. Perceberam? Então, novamente, se eu analisar os divisores do 100, eu vou perceber que novamente o 1 apareceu como divisor do 100 e também ele mesmo. Assim como no 20, os divisores do 20 foi o 1 e ele mesmo. O 27, o 1 e ele mesmo. Tá vendo? Então, sempre nós podemos verificar esta regularidade. Os divisores de um número, o maior divisor do número vai ser ele mesmo. E ali acaba. Não existe, eu não poderia dizer em hipótese alguma que um número maior que 100 seja divisor do 100. Tá? Isso nós percebemos aqui. Tá? Quando o último número, o último divisor, o maior divisor do número é ele mesmo. Certo, gente? Porque nós estamos trabalhando com números naturais. E só é considerado divisor aquele cujo a conta de divisão, o resto é zero. Portanto, se vocês perceberem, se eu pegar o 100 e dividir por 4, vai dar 25. É o que nós observamos. 100 dividido por 4 é 25. E assim por diante. Certo, gente? Então, assim, nós temos aqui uma situação que nós podemos tranquilamente, utilizando a multiplicação, resolver tranquilamente. Tá? É só pensar um pouquinho. Observações importantes. O que nós precisamos reservar como observações? Primeiro, o número 1 é divisor
de qualquer número natural. Ok? O número 1, só faltou colocar o 1. O número 1 é divisor de qualquer número natural. O maior divisor de um número natural é ele mesmo. Também podemos observar que os divisores de um número natural, os divisores de um número natural são finitos. O que significa isso? Tem fim. Ou seja, como nós observamos aqui, os divisores do número 100 termina no próprio número, no 100. Os divisores do número 20 termina nele mesmo, no 20. O mesmo acontece com os divisores do 27, nele mesmo, ou seja, não existe divisores além destes números aqui. E, portanto, a gente diz que a sequência ela é finita, ela tem fim. Certo, gente? Então, aqui nós temos algumas observações importantes que são feitas nesse caso. Uma outra situação problema, que também a gente usa a ideia de divisores, é esta que eu apresento agora. Ronaldo precisa colocar 120 ovos em 3 tipos de embalagens, com capacidade para 7 ovos, 9 ovos e 12 ovos. Eu botei 12 unidades, né? Mas são ovos, né? A gente vai precisar embalar esses ovos, então. Qual das 3 embalagens Ronaldo vai utilizar para embalar todos os ovos, sem que haja sobras? E aí, então, vamos partir para a divisão, vamos descobrir através da divisão qual das caixas nós podemos utilizar para que não sobrem ovos fora das embalagens. Primeiro, pegando a quantidade de ovos e dividindo pela embalagem que tem 7 unidades de capacidade. O que a gente observou que nesta divisão nós vamos precisar de 17 caixas, mas vai sobrar um ovo. Portanto, não dá para utilizar a caixa com 7 unidades. Já no outro exemplo, pegando 120 ovos e dividindo por 9, nós vamos perceber que o quociente é 13, ou seja, nós vamos usar 13 caixas. Mas neste caso, nesse exemplo, vão ficar 3 caixas de fora, 3 ovos de fora. Então, o que significa que essa divisão não é exata, logo, utilizar a caixa com 9 embalagens também não resolve a nossa situação. Depois, testando os 120 ovos dividido por 12, nós vamos perceber que nós vamos utilizar exatamente 10 caixas e não vão sobrar ovos, ou seja, essa divisão será igual, né? Cada caixa vai ter a mesma quantidade de ovos, ou seja, 10 ovos. Então, logo, nós podemos determinar que das 3 embalagens, a que nós vamos utilizar para que não sobrem ovos é a de 12 unidades, certo? Então, qual das 3 embalagens Ronaldo vai utilizar? Nós precisamos completar, né? Precisamos resposta completa. Ronaldo vai utilizar a caixa de 12 unidades. Certo, pessoal? Então, aqui ficou alguns exemplos que vocês podem utilizar como base para resolver os exercícios do livro, né, sobre os divisores de um número natural. No mais, a gente discute em aula, procurem assistir a videoaula e separar suas dúvidas, caso elas ocorram, tá? E até mesmo já podem até experimentar fazer os exercícios, né, antes da nossa videoaula, para que possamos
discutir, aproveitar essas aulas para discutir as dúvidas, tá, gente? Então, valeu, até mais.